alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, e com toda a força, e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também o levita passou por ali, olhou e também foi embora, pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastará mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual destes 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu. Respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. A parábola do bom samaritano. Por que bom samaritano? Até isso tem que ser ressaltado, porque os judeus que escreveram, autores dessas escrituras, eles tratavam os samaritanos como uma sub-raça, como pessoas más, né? Existia entre os judeus e os samaritanos uma animosidade ancestral, algo absurdo. Eles não se suportavam. E não é um ódio como existe entre judeus e árabes, não, era muito maior do que isso. Se o judeu cruzasse com o samaritano na rua, eles faziam aquele famoso raca, né, que é o dizer raca e produzir um escarro, né, em reprovação, em repúdio àquela raça, aquele tipo de gente que tinha uma forma muito particular de interpretar as escrituras, que não combinava com a deles, que tinha o seu próprio templo, o seu próprio monte, onde eles faziam. Enfim, existia sim, entre os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos, né? E Jesus usa o samaritano como exemplo de alguém que ajudou o próximo, que fez o que os judeus não fizeram, porque passou um sacerdote judeu. O sacerdote, ele viu o problema ali, viu a pessoa e atravessou para o outro lado da rua, né? Pessoa que precisava de ajuda. Sacerdote. Uma pessoa que estuda as escrituras, que precisa dar bons exemplos, simplesmente atravessou para o outro lado da rua. Depois passou um levita. Não tem ninguém mais judeu do que levita. Os levitas vêm de Levi. Levi era filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel. Então, Judá criou a Judéia, Levi criou os levitas, e vários troncos, cada um deles criou um povo. E os levitas, por exemplo, Mateus era um levita. Vocês pegarem as escrituras, vocês vão ver. Eles eram autênticos judeus, e ao ver a pessoa ali precisando de ajuda, também atravessou do outro lado. Aí passou um samaritano, dando o exemplo de como a gente tem que se comportar diante disso, né?
fez tudo que estava ao alcance dele para restituir a saúde da pessoa que estava ali machucada, precisando de socorro. Tirou azeite, tirou óleo, vinagre, vinho da mochila dele, passou nos ferimentos, enfaixou, levou numa hospedaria, ficou com ele até o dia seguinte, deixou 2 moedas lá, se ele precisasse de alguma coisa para que ele se socorresse, e se passasse aquele valor, da volta ele daria o resto. Então isso é uma pessoa que, através das boas ações, deu o exemplo do que é amar o próximo. Então, amar o próximo, gente, não é só você fazer uma ação que está ao seu alcance e que não vai te provocar dificuldade nenhuma, incômodo nenhum. Você não vai ter que empreender nenhuma luta para realizar aquilo. E que você faz ali, não nem tanto para o próximo, mas para ficar bem com a sua própria consciência. Porque é muito isso que a gente vê. A gente vê, por exemplo, a passagem do óbolo da viúva. Pessoas muito ricas na sinagoga deitavam grandes fortunas em cima do gasofilácio, grandes ofertas, né? E eles davam aquilo e se sentiam, estufavam o peito orgulhosos, para serem admirados e reverenciados pelos homens, por pura vaidade e orgulho. Aí veio uma velhinha com 2 moedinhas, com muito esforço, colocou essas 2 moedinhas no gasofilácio. E Jesus, vendo aquilo, disse, na verdade, ela deu muito mais do que todos os outros, porque os outros deram o que sobravam a eles. Eles não tiveram que empreender nenhuma força, nenhum desconforto para fazer aquilo. Ela não. Ela deu tudo que ela tinha. Talvez ela não tenha o que comer hoje, mas ela deixou 2 moedinhas lá. Então a verdadeira caridade, ela existe para quê? Para desenvolver uma virtude que é essencial para o nosso progresso espiritual, que é a renúncia. Não existe caridade, não tem valor nenhum a tua caridade se você não estiver renunciando a algo. Você tem sempre que estar renunciando a algo. Então, a caridade te obriga a desenvolver a renúncia. Para fazer uma coisa, você tem que renunciar o prazer que você teria com outra coisa. Para estar aqui, eu poderia estar fazendo uma coisa muito mais agradável, confortável. Para aqueles trabalhadores que vêm aqui, ficam até 10, 11 horas da noite, se doando, eles poderiam muito bem estar com a família, vendo um filme na Netflix, né? Fazendo aquelas maratonas maravilhosas, comendo pipoca, né? Poderiam, mas estão aqui. Então, toda ação de caridade ela implica algum tipo de renúncia. Você tem que renunciar seu tempo, você tem que renunciar seus desejos, você tem que renunciar às suas inclinações. E isso traz uma promoção meio que inconsciente. Você não percebe que você começa a dar valor àquilo que é essencial, aquilo que faz sentido para você, né? Ajuda ao próximo é indispensável, mas desde que você dê com uma mão e a outra nem saiba que você está dando. Porque se você faz uma caridade e quer que todos os holofotes em cima de você, diz para todo mundo, olha, eu ajudei ele estava precisando, mas graças a Deus eu pude ajudar, agora ele está bem e tal. Que ajuda foi essa? Zero. Se você procura louros, é igual o caminho do Karma Yoga que a gente encontra no hinduísmo, é um exemplo maravilhoso disso. É exemplo de pura renúncia. Principalmente os nossos queridos irmãos que fazem do Hare Krishna, né? Eles entendem o que é o Karma Yoga, o que é a caridade. Quando eles abrem a porta para você passar, com um sorriso,
Eles não estão preocupados se você vai agradecer, se você não vai agradecer, se você vai hostilizá-los. Eles não têm essa preocupação porque eles não estão fazendo isso apenas para você. Eles estão fazendo isso porque isso é um ato do universo necessário. Eles não querem nada em troca, nem o seu agradecimento, nem o seu reconhecimento, nem nada. O que eles querem, eles já estão tendo. Eles já estão tendo do próprio universo. Então eles percebem que através das boas ações, eles vão receber muito mais, vão se aproximar muito mais da sua essência. Porque as boas ações implicam em renúncia. Fernando Pessoa, ele dizia o seguinte, que querer, a gente aprende que querer é poder, né? Fernando Pessoa, ele muda tudo isso. Ele diz, querer não é poder. Né? Porque liberdade depende de renúncia. Isso está no poema dele, olha que coisa linda. Enquanto você não renunciar, você não se liberta. Não existe liberdade sem renúncia, gente. Ah, tem um problema aqui que me atormenta, que eu não consigo conviver com isso é difícil. Renuncie esse problema. Tira toda a importância que ele tem. Tira toda a importância que você imantou esse evento que está vindo na sua cabeça. Tira. O problema desaparece. Façam essa experiência. Não importa. O problema só existe dentro da gente. É um construto mental. É uma ilusão. Não existe problema fora. Não existe dentro. A gente é que problematiza nossas experiências da vida. Porque em função do apego, em função de desejos, em função de uma série de coisas que a gente julga essenciais, mas que são ilusões. Porque a gente não vai levar rigorosamente nada daquilo que é juntar, nada daquilo das coisas com as quais nós criamos identificação, apego, apreço. Pelo contrário, a gente vai sofrer na crosta para perder a identificação com tudo isso. É por isso que pessoas passam um longo tempo no umbral. Não é para serem castigadas. É para que elas passem por um processo de desidentificação com a experiência da Terra. Das coisas com as quais ela criou um apreço, uma importância, um apego. Apego, gente, é o maior inimigo da nossa felicidade. Nós não temos que ter apego por nada. Não temos que ter apego por crença. Não temos que ter apego por conceitos, por amigos, por familiares, por coisas, por sonhos, nada. Quando você se desapega de tudo, aí você conhece e recebe tudo. Como aquela música do mantra do Arnaldo Antunes e Nando Reis, né? Quando não tem mais nada, nem chão, nem escada, escudo, espada, a minha consciência acordará. Mas enquanto tiver com tudo, lança, tinta, veludo, forma, conteúdo, minha consciência adormecerá. Se vocês quiserem continuar adormecidos, sonhando, apegados com o mundo, com a matéria, com as coisas, com identificado com tudo isso, vão permanecer adormecidos. O despertar, a iluminação, ela depende de renunciar. Renunciar a tudo. Renunciar às coisas que estão carregadas de valor dentro de vocês. E são vocês que deram valor a isso. Pode ter sido influenciados pelo meio, pela educação, pela religião, tudo pode. Mas no fundo, se você perceber que você tem poder de tirar o interesse de tudo isso, você se liberta. Não tem liberdade sem renúncia. Fernando Pessoa está certo. Aí Jesus deu esse exemplo do bom samaritano. Um exemplo de alguém que socorreu uma pessoa que estava numa situação muito difícil. Tem um conto do Rubem Alves que é muito parecido com esse, inspirado no conto do bom samaritano.
de um garçom que na madrugada recebeu o seu salário quando estava indo embora para o ponto de ônibus, foi assaltado, tomaram todo o dinheiro dele, bateram nele, esculacharam ele, deixaram ele numa condição muito difícil, esfaqueado, perto de um ponto de ônibus. O dia estava amanhecendo, passou um padre, o padre olhou: filho, você deve estar cheio de pecado, eu vou rezar para você. Vou para a minha igreja agora fazer a oração. E foi embora. Daqui a pouco passa um pastor: irmão, você deve estar com um demônio no corpo. Por isso que isso aconteceu com você. Mas eu vou fazer as minhas orações. E fui embora. Daqui a pouco passa um espírita: olha, isso deve ser coisas de outras vidas. Você fez coisa lá atrás, agora você está colhendo. Cuidado. E fui embora. Aí passou um travesti que tinha trabalhado a noite inteira, cansado, estava indo embora também, viu o rapaz, pegou o rapaz no colo, colocou dentro do táxi, foi com ele até um pronto-socorro, ajudou a cuidar dele, socorreu o rapaz, ficou lá, pagou por todas as despesas e depois foi embora. Qual a diferença? Então a gente julga um travesti, a gente julga o cara porque é ex-presidiário, a gente julga o outro por causa disso, por causa que ele é de uma outra minoria, tem uma outra orientação sexual, ou então é pobre, é nordestino, é isso, é aquilo. Não estamos aqui para julgar nada. Nós estamos aqui para desenvolver nossa capacidade de amar e se livrar desses conceitos aos quais nós estamos apegados, apego, renuncia a tudo isso. Nunca é tarde para renascer, gente. Ninguém vai ver um reino de Deus se não nascer de novo. Não é reencarnar. Não é isso que Jesus quis dizer. O nascer de novo é você ser um novo ser. Você pode reencarnar 1 milhão de vezes se você continuar sendo a mesma pessoa. O que vai adiantar? Zero. Você precisa mudar. Precisa nascer uma nova pessoa aí. Empreender mudanças em você. E o poder é seu. Não sou eu que tenho poder dentro de ninguém aqui. Eu posso dizer as coisas aqui que vocês veem aqui hoje. Bom, se vocês não colocar em prática, se não tiver fé naquilo que vocês estão ouvindo, que diferença faz? Eu vou continuar pregando no deserto. Então a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para olhar para vocês e ver vocês cada vez mais sorridentes, felizes, empoderados, capazes de enfrentar as diversidades, sabe? Dando testemunhos, bons testemunhos. É isso que a gente quer ver. Tá certo, gente?